Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Aqui quem fala é Rafael Silva, pastor e também terapeuta. Na oportunidade de hoje nós estamos aí no terceiro episódio, Encontro Social com Rafael Silva. Convido você, neste momento, a fazermos uma oração. Querido e amado Deus, soberano Criador dos céus e da terra, obrigado por este momento maravilhoso que o Senhor tem nos estendido sobre nossas vidas. Perdoa todas as vezes que temos falhado contra Ti, todas as vezes que temos nos negligenciado. Temos cometido erros, os quais prejudicaram a nossa vida, os Seus projetos que o Senhor aplicou em nossas vidas. Obrigado por este momento de poder estar diante da Tua presença. Obrigado pelo Teu amor, Tua graça e Tua misericórdia. Então, em Tuas mãos, ó Pai, nos ajude com o Teu amor e a Tua bênção. Amém e amém. Livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 31, diz assim: Então a primogênita disse à mais moça: Nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai. E entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. Dependência química. Dependência química, codependência, espiritualidade. No meu ponto de vista, são três assuntos nos quais eles precisam e necessitam ter uma conexão direta. Quando se fala de dependência química, alguém cujo se tornou dependente do uso de alguma substância química. Mas a palavra, em termo também muito utilizada, adicto. O adicto em recuperação, o adicto que recaiu e tantos outros. Essas questões são de suma importância avaliarmos, pois falar sobre dependência química, codependência, espiritualidade, são os pontos importantes. Antes de ir mais a fundo, eu gostaria de ler aqui mais um trecho do livro Codependência Nunca Mais, na página 54, que diz o seguinte: a palavra codependência apareceu na área da terapia no fim da década de 70. Não sei quem a descobriu, embora várias pessoas possam reivindicar isso. A palavra despontou simultaneamente em vários centros de tratamento de Minnesota. De acordo com informação da clínica da psicóloga Sondra Smalley, uma expoente no campo da codependência, também o estado de Minnesota, o coração de programas de tratamento de dependência química e dos 12 passos para distúrbios compulsivos, tenha descoberto a palavra. Bom, na leitura aqui da Bíblia, peguei um trecho falando um pouco sobre a questão do ló.
Ló com as suas duas filhas. É importante refrisar o seguinte: não quero falar da parte do incesto que ocorreu aqui, não. Mas sim de um ponto ao qual, no versículo 33, se não me falha a memória, deixa eu só verificar aqui, exatamente. No versículo 33, aonde fala que a filha mais velha, ela se deitou com Ló, sem que ele percebesse. Quando uma pessoa ela bebe alguma substância química, no caso álcool e outras variações do álcool, né, outros líquidos que contêm álcool, ela tem como se fosse um balde. Eu sempre avalio eu sempre refiro da seguinte questão: é como se fosse um balde vazio. Eu pego esse balde, coloco ele debaixo de uma torneira e abro um pouco a torneira para deixar pingando. Então vai chegar um momento que aquele balde vai encher e transbordar. Mas na questão aqui é: por que Ló não percebeu que a sua filha se deitou com ele? Acaso Ló tinha entrado num sono profundo? Se ele tivesse entrado num sono profundo, como ela conseguiu ter relações sexuais com ele? São pontos. Agora tem a questão: a quantidade de líquido do vinho que Ló ingeriu, para ele ficar de uma forma que não reconhecesse a própria filha ao se deitar com ele, ele deveria estar muito embriagado. Eu me lembro que quantas e quantas foram as vezes eu, muito embriagado, eu confundi outras pessoas. Por exemplo, às vezes eu passava na rua e abordava uma pessoa pensando que era outra e conversava com ela como se fosse a outra pessoa que eu estava pensando. Muito embriagado. E quando chegava no dia seguinte eu não recordava. E algumas pessoas me relatavam o que havia acontecido. E eu ficava tentando buscar dentro da minha mente aquele momento, o momento no qual eu conversei com fulano e não consigo lembrar. Até agora mesmo, nesse exato momento ao qual estou falando, eu só recordo que as pessoas me passaram no outro dia. E não o que eu vivenciei naquele dia. Eu não consigo lembrar. É como se tivesse feito um apagão. Eu não sei se você já chegou a ter a oportunidade de assistir a novela Kubanacan, passava na emissora da Rede Globo. Eu me lembro do personagem, que agora não me recordo o nome, não sei se era o Paco, não me lembro quem era o personagem, o nome dele. E era esqueci o nome do ator que fazia esse personagem. Ele, no mesmo corpo, ele tinha um outro personagem, ou seja, é como se existisse duas pessoas lutando pelo mesmo corpo, mesmo espaço. E um fazia uma questão e o outro fazia outra. É como se ele sofresse de dupla personalidade. Então, para Ló chegar a um ponto daquele, quando nós olhamos para a Bíblia antes desse episódio, nós vamos encontrar Ló, o sobrinho de Abraão, que depois se tornou Abraão, que tomou decisões, como, por exemplo, ir para uma cidade ao qual era os pastos, verde, bonito, aquela coisa toda. Só que nesse episódio que foi lido agora, nós estamos nos deparando de Ló
Um homem cuja sua esposa havia sido transformada numa estátua de sal. Então imagina a amargura, o sofrimento e a tristeza que aquele homem estava sofrendo. A dor que estava sentindo. O que ele estava sentindo? O que estava passando pela mente daquele homem? Será que ele estava se culpando? Porque quando ele estava com Abrão, e ele começou a pensar assim, poxa, quando eu estava com Abrão, por que eu não escolhi a outra terra? Por que eu não fui para aquela outra comunidade? Talvez assim minha esposa estaria viva. Talvez assim eu não estaria agora dentro dessa caverna aqui com minhas filhas. A frustração do sofrimento daquele homem não era algo fantasiado. Foi uma realidade do que ocorreu na vida daquele homem. Quando olhamos para Ló, já ouvi muitos pregadores, não estou aqui para difamar nenhum deles, mas já ouvi muitos pregadores, e a maioria, eles sempre param no ponto do que Ló escolheu a terra, né? Se enganou pelos olhos. Já ouvi alguns pregadores falando isso. Já ouvi também pessoas falando que a escolha errada da esposa de Ló. Tudo bem, mas a questão é, nesse episódio aqui, nesse versículo do 33, nós estamos vendo um homem cujo deitou, se relacionou sexualmente com a sua filha e não teve lembrança disso. Ele não estava ali em si. Então, o que justifica isso, no meu ponto de vista, como terapeuta e também ex-dependente químico, é que Ló teve um dia daqueles nas quais ele bebeu de uma forma descontrolada. Eu falo isso por experiência própria. Eu me lembro que no aniversário de um colega, um amigo da família, nós estávamos lá reunidos na festa e chegou um rapaz, também colega nosso, e eu estava bebendo junto com eles. E eu fiz um desafio. Nós iríamos fumar uma maconha naquele episódio, naquele momento. E aí eu ia bolar, né? Assim como nós falávamos lá, ele ia bolar e ele falou, não, deixa eu bolar. Eu falei, beleza, então vamos fazer o seguinte. Aí eu peguei um copo grande assim, que eu tava com ele, bebendo, e enchi de um líquido lá da bebida 51, enchi mesmo, a pura, que é forte a beça também. Hoje em dia eu já não sei como está. Já ouvi algumas pessoas falando que já não é forte como era antigamente. Como eu não bebo faz tempo, graças a Deus, mas naquela época era, sim. Então eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, se tu bolar só com uma mão, eu bebo esses copos todinho aqui numa golada. Agora se tu não bolar, tu vai beber. E aí ele riu da minha cara, aceitou o desafio e bolou. Eu lembro que quando ele terminou, eu peguei o copo e bebi tudo mesmo. E o último, a última coisa que eu consigo lembrar antes de chegar na casa do meu pai foi que um rapaz chegou lá para acompanhar, né? Tava lá, na realidade chegou lá na casa, ele cutucou assim no meu ombro, quando eu virei assim, eu caí. Dali em diante não lembro de mais nada. E aí eles me falaram, eu não lembro, mas o que eles me contaram foi que eu fiquei falando que iria matar, não sei quem, não sei o que, ele ia partir para cima de fulano. E eu me lembro que antes daquele aniversário eu estava frustrado e zangado com alguma pessoa. Não me lembro quem era a pessoa, mas eu estava. E fez muito sentido a palavra vou matar fluir.
estava colocando para fora aquilo que estava me oprimindo por dentro. Entende? Então, quando eu chego na casa do meu pai, eu me lembro ainda, foi como se fosse um flash dentro da memória, que meu pai abriu a porta. Nessa época, como eu estava morando na casa do meu pai, ele abriu a porta, olhou para mim, só balançou a cabeça assim, tipo, decepcionado. E eu entrei. E no dia seguinte, eu me recordo que eu levantei, esse aí eu me recordo, me levantei, quando eu botei o pé no chão, uma lava de vômito assim, que eu tinha feito. E o quarto estava empesteado. E eu dormia no mesmo quarto com os filhos da ex-madrasta. Eu digo ex-madrasta porque ela não está mais com meu pai. Então, isso que eu estou falando aqui de experiência é o que eu começo a imaginar assim, poxa, o que Ló não estava sofrendo naquela época. Porque como ele, depois de ter passado por tudo que passou, de ter feito as escolhas que fez, porque ele se embriagou de vinho. Aí seria muito fácil, mas a filha enganou. Não, a filha não enganou. Ele quis. Ele quis. Igualmente eu nesse episódio que eu relatei. Eu poderia ter falado, não, cara, é o seguinte, eu apostei, mas eu não vou beber não, porque... Mas eu queria. Eu queria, de alguma forma, apagar. Ou seja, eu não queria estar ali. Eu não queria estar em lugar nenhum. Eu só queria simplesmente que toda dor, todo sofrimento que eu estava passando sumisse. Foi por isso que eu aceitei aquele desafio. Porque era a maneira mais fácil de eu me embriagar mais rápido. Não que eu demorava muito para ficar embriagado, mas eu já tinha uma certa resistência. Principalmente para essa bebida que eu bebia, que era o 51, como você estava falando. E outra, como São João da Barra. Então, assim, eu demorava um pouco mais a ficar... esquecer de tudo. Simplesmente com o meu corpo andando como se minha alma estivesse de fora, tivesse apagado e um espírito maligno ou não tivesse assumido o controle e tivesse me conduzindo. Então eu começo a pensar aqui em Ló. Por quê? No dia seguinte depois de ter limpado lá a bagunça todinha, a coisa que eu fui fazer foi me embriagar de novo. Eu não me importei com a bronca que recebi do meu pai. Na realidade, me importei sim. Só não dei combustível para ele não... Quer dizer, eu simplesmente não acatei as ordens dele. Isso, eu ignorei as ordens dele. Entendeu? E eu fui me embriagar de novo. E apaguei de novo. E eu estava nesse transe de beber compulsivamente para esquecer tudo. Tudo. Tudo mesmo. E aí eu vejo que Ló, no dia seguinte, ele se embriagou de novo, onde a filha mais nova se deitou com ele. Então, o que justifica um homem como ele, sendo pai, tendo conhecimento a respeito da existência de Deus? Não era ele o rapaz da promessa, mas ele estava ali com Abrão, e Abrão era o escolhido, foi ali da promessa. Então ele teve acesso, Ló teve acesso à fonte, ou seja, a Deus, através da vida de Abrão. Assim como todos os outros, como Sara, Agar, Ismael, todos tiveram ali acesso à fonte. Ele também teve. Portanto, no dia seguinte, ele novamente se embriagou. Então, eu penso da seguinte forma: Ló, para ele fazer aquilo, ele deveria estar muito, muito
decepcionado consigo mesmo, estava querendo de alguma forma apagar todas as lembranças de todas as escolhas que ele já havia feito. E por isso ele aceitou beber no dia seguinte. Porque você ver um dependente químico é uma coisa. Agora, você vê uma pessoa que não é dependente químico beber 2 dias seguidos, ao ponto de apagar, ao ponto de não lembrar, de não recordar o que fez, isso aí é uma preocupação maior? Claro. Porque quando você vê uma pessoa que vai lá, bebe um dia, e ela consegue, de alguma forma, ficar embriagada, tomar um porre de uma forma tremenda, e no dia seguinte, ela vai amanhecer com ressaca. E se for o vinho, principalmente o vinho, ela vai amanhecer com uma dor de cabeça. E em outros casos, de outras bebidas, também vai sentir dor de cabeça, vai sentir uma fraqueza, o seu corpo vai suar, vai dar aquela fria, aquela monte de coisas, as reações. E provavelmente essa pessoa não vai querer sentir a mesma ressaca no dia seguinte. Ela não vai querer passar pela mesma situação. Agora, se ela estiver querendo apagar, esconder, de alguma forma eliminar uma dor, ela vai querer sim, ela vai fazer sim. Porque isso ocorre muito. Então, quando eu olho aqui nessa questão do Ló, eu me lembro da minha pessoa como dependente químico, na época do álcool. Eu vejo muito isso. Quantas e quantas foram as vezes que eu bebi por dias a fio, todos os dias bebendo, ao ponto de chegar, beber e apagar. Ou seja, de não lembrar de nada. De nada. Só ter o começo. A lembrança, ela ia só do começo, das primeiras doses. Mas o restante não importava. E quantas foram as vezes que machuquei, falei palavras, fiz coisas que em sobriedade não faria. E muito isso atingiu muito pessoas próximas. Uma vez eu bebi tanto mesmo, que eu puxei a faca para um amigo. Quando nós demos conta, ele estava com um facão grande e eu com uma faca. Não se cortamos porque outras pessoas impediram. Não sei o que motivou a gente ter aquele atrito, mas tivemos. E nós éramos próximos. Bebíamos todos os dias juntos. Mas, ao longo do tempo, dos anos, ele me relatou o que era. Depois de um tempo, ele me relatou o que havia acontecido. E foi uma vez que eu falei alguma coisa lá, que eu não me recordo, e atingiu a esposa dele, o que eu falei. E aquilo o corroeu por dentro. E como qualquer marido, vai querer defender a sua esposa de qualquer forma. Então, ver aqui Ló, nesse episódio, ele havia perdido a sua companheira. A mulher que estava com ele há um bom tempo, uma parceira que num instante, uma escolha, uma visão, ela ficou para trás. Ele não pôde fazer nada. Só que depois disso, a pessoa começa a analisar, ele poderia ter feito sim, antes. Quando Abrão chegou até ele e falou, cara, é o seguinte, nós precisamos nos separar, para que não venha ter guerra, briga entre nós.
Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Escolhe. Ele poderia ali falar, poxa, tio, você me ajudou e tudo. Então, eu tô vendo aquela terra verde, tô vendo aquela ali seca, deserto. Então, eu vou para lá. Essa daqui é para o senhor, tá? Eu vou começar do zero. O senhor vai para cá e eu vou para cá. Mas não, ele olhou a verde, cresceu os olhos, não pensou em seu tio que lhe ajudou, não pensou em seus servos, não pensou em sua esposa, não pensou em nada. Simplesmente em seu benefício próprio. Em seu benefício próprio. Escolhas tomadas por benefício próprio. Foi assim que ele fez. E depois, quando ele foi levado a cativo, ele poderia ter tomado uma decisão ali. Cara, a partir de hoje, eu não vou viver mais aqui. Vamos embora. Vamos embora para outra localidade, para um outro lugar. Mas não. Querendo ou não, ali estava ele. Continuou, permaneceu no mesmo ambiente. Escolhas que ele tomou. E quando tudo isso aconteceu, quando veio à tona tudo isso, ele ofertou as suas filhas para se relacionar sexualmente com as pessoas que estavam ali querendo se relacionar com os anjos. E ele se retirou. E quando ele se retirou com a sua esposa ficou. Com Jó, algo também que ocorreu, não em questão da bebida, mas em relação a ele. Com os filhos teve a bebida, mas com ele não. Ele não apenas perdeu 10 filhos, ele perdeu também a sua esposa. Imagina a dor que aquele homem sentiu. A dor, sofrimento, tudo isso que aconteceu na vida dele. Então, quando olhando para essas questões da dependência química, nós vemos aqui a importância da conexão de todos os pontos. Porque quando Ló escolheu ir para a terra verdejante, Abrão foi para outra. Abrão poderia ter tomado uma iniciativa. Abrão poderia ter tomado uma decisão. Ele poderia ter dado a Ló uma questão. Você vai para cá e eu para cá. Não ter dado a ele o poder de escolha. Não estou dizendo que a culpa era de Abrão. Não. Estou dizendo que alguns pontos, algumas coisas que ocorrem na questão codependência está relacionado a não ter a iniciativa de tomar decisões, por mais dolorosas que sejam. Porque, às vezes, a pessoa que está sofrendo, a pessoa que você está vendo, seu filho, ele sempre é o tipo de pessoa que sempre pensa em si. Presta atenção num detalhe. Eu, hoje, venho trabalhando ao longo dos anos para mudar isso. Por exemplo, dividir o alimento. Como assim? Vamos supor, eu estou comendo aqui, numa bandeja, num prato, seja lá o que. Eu sempre como numa vasilha, não num prato. Eu estou comendo, minha esposa está do meu lado e ela pede. Eu não gosto de dividir. Mas aí eu estou aprendendo a dividir, a compartilhar do que está na minha vasilha com ela. Mas lá no passado eu não tinha isso. Eu preferia não comer ou jogar fora o alimento. Uma vez, um pote de doce, eu coloquei um monte de sal dentro. Não porque eu queria a maldade, mas eu queria que ninguém comesse. De tão
egoísta que eu era. Eu não queria que ninguém comesse. Mas como algumas pessoas haviam comido, eu pensava que era minha irmã. E talvez podia até ser. Ou meu padrasto, não sei, ou minha mãe. Mas não era minha mãe. E aí eu peguei e coloquei sal dentro. E não falei nada, claro. Isso aí, quando a minha mãe chegou do trabalho, ela comeu e sentiu o gosto do sal. E aí ela perguntou o que tinha havido. Eu peguei e falei que tinha sido eu. Ela poderia ter tomado uma decisão ali, porque eu estava sendo egocêntrico, egoísta. Eu não estava eu não estava aprendendo a dividir, porque era um doce de leite eu gosto muito. Então eu preferi estragar ao compartilhar. Então ela poderia ter tomado uma decisão ali naquele exato momento. Ela poderia ter me colocado de castigo, mas ela não fez. E isso foi se repetindo muitas vezes. Não só a questão do doce, mas de outras coisas. Então essa parte contribuiu muito. Não estou dizendo que a minha mãe é a culpada por ele ter usado droga. Não, estou falando em questões de decisões. Pontos decisivos. Aí você olhar para os pequenos detalhes e começar a corrigir. Peraí, por que você colocou sal aqui dentro? Ah, porque eu não queria que ninguém comesse. Mas por que você não queria que ninguém comesse? Por que você... Como assim? Você não queria que ninguém comesse? Aqui dentro da geladeira tem o que? Os alimentos foi você que comprou? Não, mas você come? Sim, então, por que eu tenho que dividir e você não pode dividir? Aprender a ensinar a importância do compartilhamento. Mário Sérgio Cortella, certa feita, ele numa palestra que eu estava assistindo, ele me fez refletir muito numa questão. Ele falou que se duas pessoas, é um ditado, acho que é chinês, não sei, ele falou que se duas pessoas ao se encontrarem numa estrada, cada uma estiver levando um pão, e nessa estrada elas decidirem trocar, ou seja, cada um dá o seu pão para outra pessoa, cada uma vai levar um pão. Agora, se duas pessoas se encontrarem na mesma estrada e cada uma tiver uma ideia e cada uma compartilhar essa ideia, as duas pessoas vão sair com duas ideias. O que isso tem a ver? A questão é, alguns comportamentos egocêntricos, alguns comportamentos egoístas que são apresentados na infância ainda, eles necessitam ser corrigidos. Porque esses comportamentos foram que levaram Ló a essa situação. Esse comportamento egoísta dele, de sempre pensar em si, ao invés das outras pessoas que estavam com ele, foi o que levou ele a estar diante daquela situação. E essa mesma questão ocorreu com a sua esposa. Ela perdeu a vida ali. E ele perdeu a esposa. E as suas filhas perderam a mãe. Perderam a mãe. E pelo que tudo apresenta, estava a caminho a perder o pai. Então, a dependência química tem esses pontos que precisamos avaliar para que nós possamos entender que, para ajudar uma pessoa dependente química, nós precisamos também ter a capacidade de reconhecer quando nós erramos. Quando nós estamos impotentes diante de uma decisão. Diante de uma decisão. Imagina só o seguinte, Jesus Cristo, sentado próximo ao traidor.
a Judas Iscariote. Jesus Cristo, ele poderia, naquele momento, ele poderia ter tomado uma decisão. Ele poderia ter falado, esse aqui é o traidor, eu não quero você andando com a gente, porque tu vai nos trair. Esse eu sei e eu tenho conhecimento. Mas Jesus Cristo não era egoísta. Ele não podia tomar essa decisão, porque senão iria atingir todas as pessoas. Porque ele não poderia intervir na decisão de Judas Iscariote, assim como ele não pode intervir na decisão de qualquer ser humano que não queira. Ah, mas eu já ouvi muitos pastores pregando, dizendo que se a pessoa não quiser, Deus vai lá e pá! Não. Porque se ele fizer isso, cadê o livre-arbítrio? Faz essa pergunta simples. Aonde existe o livre-arbítrio? Se todas as vezes que eu tomo uma decisão, Deus vai lá e faz o contrário. As consequências que sofro pelas minhas decisões, elas não pertencem ao castigo de Deus. Elas pertencem às minhas decisões. Se hoje estou sofrendo por uma decisão que tomei, cabe a mim. Por exemplo, sem desrespeito, mas vamos pensar da seguinte forma. Imagina só um jovem, 14 anos de idade, um adolescente na realidade. 14 anos de idade, pega uma moto que o pai deu para ele. Primeiro erro que o pai cometeu. O pai deu uma moto a um adolescente de 14 anos. 14 anos, essa idade, a maioria é aventura. Ainda mais com a quantidade de filmes, jogos que mostram a graciosidade da velocidade e aquele perigo. É muito louco. Você tá jogando ali, jogar um jogo e você tá no controle que assim, aquela velocidade, então pega aquele volante, ou então tá assistindo Velozes e Furiosos e vários outros, e aquela coisa toda, pá. Ok. Uma decisão irresponsável que o pai tomou. Mas para agradar, às vezes, e por condições financeiras tendo, ele faz isso. Ok. Agora, o adolescente, ele está diante de uma questão. Ele gosta de empinar a moto, fazer aquelas coisas todas. E ele está ali no asfalto com a galera dele e tal, empina a moto, sem capacete, sem nada. Aí vem a polícia, aí ele fuga. E vai na alta velocidade, aquela coisa toda louca. Quando chega perto de um semáforo vermelho, ele não para. Ele vê um carro, barrou, ele cai lá do outro lado, se quebra todo, está numa cama de hospital. Aí aquele adolescente está sofrendo. Paralítico lá naquela cama de hospital, e o pai começa a sofrer porque começa a se culpar. Não estou dizendo que o pai é culpado pelo acidente, não estou dizendo que também o adolescente é culpado pelo acidente, não. Eu estou dizendo que assumir a responsabilidade por decisões tomadas é importante. Porque o adolescente ele não queria, na hora da fuga, ser atropelado. Ele queria simplesmente fugir. Esse era o ponto dele. E o pai, quando deu a moto, ele não queria que o filho sofresse um acidente. Ele queria que o filho tivesse um veículo para se locomover de um lugar para outro. Essa era a intenção. Não era a intenção dele de pega a moto e tomara que tu caia e morra, seu infeliz. Não. Pega a moto e vai passear com a namorada, com os amigos, isso e aquilo. São decisões. Mas o pai poderia ter pedido, sim. Como? Não ter dado uma moto para o filho. Por que não? Porque isso foi uma decisão que ele tomou. Uma decisão que ele tomou de dar um veículo ao filho. Sem antes avaliar o que o filho gosta de assistir,
Vou fazer uma breve pesquisa. Imagina só, vamos supor que foi legalizado o uso de arma, né? Vamos supor que todos os lugares. Aí eu vou lá, preciso da autorização do delegado local, certo? Eu acho que é assim. Não tenho certeza se é assim que funciona, mas eu creio que tem que ter a autorização de um delegado. Aí, o delegado vai lá, pega o papel, tudinho, tudo para assinar. Toma, Rafael, pega a arma. Não é assim. Eu tenho que ter, no mínimo, eu tenho que ter uma avaliação psicológica. Saber como que está meu estado mental. Para saber se eu tenho capacidade de possuir uma arma de fogo. Imagina só eu ser uma pessoa insana. Uma pessoa com distúrbios psicológicos, distúrbios mentais. Aí a polícia vem, me aborda no meio do caminho, eu com a arma. Eu puxo e pá! E vou dizer que é legítima defesa? De quê? Não, mas eu tenho posse de arma. Mas por que eu atirei? Descontrole. E quem é o culpado? E aí começa a surgir quem é o culpado. E a investigação vai começar, além da pessoa que está da posse, como os outros envolvidos. Mas a questão é olhar para esses pontos, olhar para a questão da dependência química, olhar para tudo isso, é avaliar todos os detalhes. É importante. Se hoje o seu filho não tem 14 anos, tem 10 anos, ele é o tipo de pessoa que fala alto com você, que briga com você, que não tem o respeito pela sua pessoa, comece por aí. Peraí, por que não me respeita? Amar é diferente de respeitar. Amar, você não pode obrigar o seu filho a te amar. Agora, respeitar, você tem que dar um exemplo, certo? Respeito não se dá. É assim? Não se dá, não se toma, não se vende, não se compra, se conquista. Agora, se você conquistar o respeito, você conquista o amor. E se você conquistar ambos, você terá privilégios, você terá benefícios. E é isso. A minha mãe, quando começou a perceber isso, ela começou a modificar. Ela começou a ter abordagens diferentes. Ao avaliar o meu egoísmo, não no ponto da comida, porque isso tinha que partir de mim. Porque isso é uma questão de, digamos assim, é alimentação. Você não chega, por exemplo, no restaurante, por mais humilde que seja, você vai lá e pega a comida da outra pessoa que está no mesmo prato e pá, vai comer junto com ela. Não é assim. Né? Então, essas modificações, elas ocorrem. Mas ela não é obrigatória. Mas agora, a questão é o que está dentro do coração que vem para a mudança. Então, quando minha mãe começou a observar isso, ela começou a fazer estratégias diferentes. Começou a comprar, ao invés de, um exemplo, de 2 pastéis, um para minha irmã e um para mim, comprava um, partia no meio. Compartilhar. Quando eu comprava a bolacha recheada, partia no meio. Metade para minha irmã, metade para mim. Compartilhar. Isso é a mudança. Então, quando isso nós observamos, vou finalizar aqui, nós vamos trabalhando isso, nós vamos vendo as mudanças. Quantas e quantas foram as vezes pessoas, tinha um senhor, ele faleceu, nós chamávamos ele de capitão, ele me chamava de irmão. Ele era alcoólatra.
e morava na rua. Só que comigo ele tinha um carinho enorme, porque eu sempre proporcionava o alimento para ele, não só por causa do alimento, o respeito, o carinho que eu transferia a ele, que isso eu aprendi com a minha mãe. Então, ou seja, de um garoto egoísta para uma mudança de comportamento, é um grande avanço. Ah, mas tem que ser perfeito. Não, é perfeito só Deus. A mudança ela ocorre e ela leva tempo. E isso nós temos que ter a consciência que leva tempo. Igualmente a pessoa vai ao psicólogo uma vez, na hora que ela é atingida lá no pináculo de toda a dor, de todo o sofrimento, ela diz que não tem sentido ela ir. Claro que não. Tá doendo, machucou, bateu em cima. Ela não vai querer ir de novo. Então, ele sempre quando ele me vê, ele, ei irmão, beleza? E hoje eu tô com fome e tal, não sei o quê. E aí sempre eu proporcionava. Eu compartilhava do meu alimento, não da mesma colher para ele. Entendeu? Que é essa parte que eu acho que até é uma questão de higiene, né? E assim, eu pegava por exemplo, minha mãe preparava a janta ou o almoço, eu colocava para mim, né? Que às vezes eu ia para a igreja e aí ficava lá, minha mãe deixava para mim, só a mesma quantidade. Às vezes ele vinha comigo, queria jantar, aí eu tirava metade e dava para ele. E às vezes quando era pouco o alimento, eu dava tudo para ele. E isso é uma questão. E aí vem um ponto que uma das vezes eu fiz e não me arrependo. Eu separei o dízimo e levei para a igreja. Quando eu estava indo para a igreja, no meio do caminho eu encontrei ele. Ele falou, cara, eu tô com fome, tem 2 dias que eu não como. Eu falei, peraí, então vamos fazer o seguinte, vamos ali na igreja, e eu só tinha o dinheiro do dízimo, vamos na igreja, depois nós vamos se alimentar. Só que, como eu falei, ele morava na rua. E a maioria, não todos, mas uma boa parte de moradores de rua, não é por causa que, acho que não sei, eu não sei nem explicar, quem sabe melhor é quem mora ou quem morou na rua. Então assim, ele tinha um odor, ou seja, uma catinga de xixi, né, a pele cacarenta e tudo. Então, ou seja, ele entrou na igreja comigo, sentou do meu lado. Eu estava sentindo, mas eu também não estava ali, tipo, sentindo nojo. Eu não sei porquê, mas eu não estava sentindo nojo. Então, quando terminou o culto, nós tinha uma pizzaria próxima, que era de um presbítero de uma igreja. E nós fomos lá. Eu falei, não, vamos ali porque lá vai ser melhor, porque ele vai ser bem, né, não vai ter preconceito com ele. Quando ele entrou na frente, que eu estava conversando com o irmão que estava na porta, ele entrou na frente, falei, entra aí e senta lá. Aí ele entrou, quando ele sentou, aí o cara o presbítero da igreja já veio para expulsar ele. E aí eu tive um momento com 2 opções e uma decisão. O momento, 2 opções. Chamar ele e ir embora, ou sentar lá e comer juntamente com ele. E aí eu optei em ficar lá, para mostrar para eles, né, que eles precisavam mudar esse tipo de abordagem. Não é porque a pessoa estava suja, com odor e tudo, que não deveria ser tratado com respeito. Então nós sentamos bem no centro da pizzaria, bem no centro mesmo, no meio, lá. Falei, por favor, traga uma pizza para ele aí. Aí eu falei, pode escolher qual o sabor que você quer. Aí ele escolheu o sabor que ele queria. Falei, o senhor quer beber o quê? Água? Eu falei, não, quero água não. Traz um refrigerante aí. Qual que você quer beber? E era o dinheiro do dízimo. Aí fala assim, mas tu roubou? Não. Porque a Bíblia diz que o dízimo, o intuito do dízimo,
é para não faltar o alimento a quem? Aos moradores de rua, aos necessitados. Não para mim passar lá para a igreja, para o pastor ir lá e dar para os deles. Não, tem um monte de gente que eu conheço que está precisando, estou nem aí. Não estou falando aqui de religião, estou falando aqui de minha visão em relação a isso. Então nós sentamos lá, aí eu comi só um pedaço e eu gosto muito de pizza. Eu como uma sozinho, tranquilo. Mas eu comi só um pedacinho e deixei ele comer, porque ele estava precisando. Então, assim, não é para mim me orgulhar. Claro que é. A mudança de caráter da minha pessoa, de não pensar só em mim e pensar em outra pessoa, além da minha pessoa, de enxergar o ser humano incrível que era aquele homem por trás daquele sofrimento, daquela dor que ele estava sentindo. Porque existe um preconceito imenso, não só com ele, como várias outras pessoas, em relação a ele, né? E muitas outras pessoas. Então, assim, na dependência química acontece muito isso, de você ver muitas pessoas são criticadas, julgadas por ações, decisões, mas não pelo que elas são, não pelo que elas foram, né? O sofrimento, o momento que elas estão vivendo. Muitas e muitas pessoas tomam decisões em momentos de frustração, de raiva. O homem, quando chega em casa e encontra a esposa com outro homem, se sente traído, humilhado, destratado, desrespeitado e toma decisão. Ele tem ali um momento para ele tomar uma decisão. E alguns, infelizmente, optam em ceifar a vida da pessoa que viveu durante anos, às vezes. Ele, por um momento, teve uma decisão e se relacionou com outra pessoa e vice-versa. Então, reconhecer é o ponto. Honestidade. Tá bom? Então, que Deus abençoe sua vida, sua história, toda a sua família, todas as pessoas que você ama. Obrigado por existir e ser essa pessoa maravilhosa. E até a próxima. Tchau, tchau.